arma da persuasão que impediu o mundo de ser destruído por bombas nucleares. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Luz na Leitura. O meu nome é Vitória e este é mais um vídeo da série Resenhando Capítulos, aonde eu estou fazendo resenhas capítulo a capítulo do livro As Armas da Persuasão. E se você gosta desse tipo de vídeo que faz a sua mente explodir com informações que você nem imaginava que poderia ter acesso, já deixa o seu like, se inscreve e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 2, o capítulo que vai falar sobre a reciprocidade. E se você não viu o vídeo do capítulo 1, eu vou deixar em algum lugar o link, ou aqui nos cards, ou aqui embaixo na descrição, para você acessar e não perder nenhuma informação. Agora, direto ao ponto. Como funciona o gatilho da reciprocidade? O gatilho da reciprocidade é uma arma muito poderosa, que através do sentimento de dívida para com alguém que lhe tenha feito um bem, que tenha lhe feito um favor, lhe dado um presente, resolvido um problema, uma pessoa se sente endividada. E por medo da desaprovação social que existe para pessoas que não pagam suas dívidas, ela é levada a atender todos os pedidos, ou pelo menos boa parte dos pedidos, do seu credor. Pare para refletir. Quantas vezes você fez algo para alguém só porque essa pessoa anteriormente lhe fez um favor? Ou lhe deu um presente, ou te ajudou a resolver um problema? Pois é, todo mundo já caiu em algum momento dessa vida no gatilho da reciprocidade. O autor fala muito sobre isso nesse capítulo, óbvio, né, gente? É o capítulo da reciprocidade. Mas o autor, ele vai falar profundamente sobre isso no capítulo 2 de As Armas da Persuasão. E ele fala que isso é algo que vem lá dos primórdios, no início das civilizações, onde a reciprocidade foi essencial para a construção de diversas relações entre as pessoas. O autor, ele vai contar um caso muito interessante de uma experiência que ele mesmo teve e ele teve a sagacidade de observar. Durante um voo, o passageiro que estava ao lado dele tinha medo de ficar sentado na janela, na poltrona da janela. E ele perguntou se o Robert poderia trocar de lugar com ele. O autor, não vendo problema nenhum nisso, de boa vontade, trocou de lugar com esse passageiro que tinha medo de ficar na janela. E aí veio um outro terceiro passageiro e sentou do lado desse moço que trocou de lugar com ele, de modo que ficou o autor, o Robert, o passageiro que havia pedido para trocar de lugar e uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ao longo do voo, começou a conversar com aquele passageiro que tinha medo de ficar na janela. E os dois acabaram descobrindo terem várias coisas em comum, tendo muita afinidade. Porém, vocês estão entendendo? Toda vez que a comissária de bordo vinha com algo, oferecia algo de comer, de beber, o passageiro do meio, o passageiro que tinha medo da janela, sempre oferecia primeiro para o Robert, para o autor, ao invés de oferecer para aquela pessoa com quem ela tinha mais afinidade. E com isso, a gente pode chegar à conclusão de que a regra da reciprocidade, ela é tão esmagadora ao ponto de poder superar uma afeição a alguém, uma intimidade, uma afinidade maior com uma pessoa. Uma pessoa que tem ali na sua frente, uma pessoa a qual ela tem o sentimento de dívida por ter recebido algo de bom dessa pessoa, e alguém ao qual ela tem uma afinidade, alguém ao qual ela tem uma amizade, se ela tiver que escolher no momento entre essas duas pessoas,
para poder fazer um favor, ela vai, com praticamente 90% de certeza, atender a pessoa a quem ela tem um sentimento de dívida. Gente, isso é de explodir a cabeça. Eu falei várias vezes nos stories que esse livro, ele é simplesmente de derreter o cérebro. Então, se você tá gostando das informações que eu tô aqui, ó, te entregando de bandeja, eu estou tendo o trabalho de ler e de selecionar as melhores informações de capítulo a capítulo aqui pra você, pra facilitar a sua vida. Já deixa o seu like aqui, meu amigo. Já se inscreve aqui neste canal, porque todo esse ouro que está sendo entregue para você, você pode ter certeza que vem coisa muito melhor nos próximos vídeos. Agora eu quero falar com vocês sobre dois pontos muito interessantes, que é a concessão e a rejeição seguida de recuo, que está diretamente ligada ao princípio da concessão. Para vocês compreenderem melhor o conceito de concessão mútua, eu quero ler para vocês um caso que o autor traz na página 51 sobre um fato que aconteceu durante a Guerra Fria. A história de negociações internacionais está cheia de exemplos de como trocas recíprocas transformaram conflitos potencialmente perigosos em soluções pacíficas. Talvez nenhum caso seja tão histórico quanto o acordo com concessões de ambas as partes que pode ter salvado o mundo, mas por razões políticas não ganhou crédito por isso. Em 22 de outubro de 1962, a temperatura da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética chegou quase ao ponto de ebulição. Em um pronunciamento, o presidente John F. Kennedy anunciou que aviões de reconhecimento americano haviam confirmado que mísseis nucleares russos foram enviados secretamente para Cuba e apontados para os Estados Unidos. Ele ordenou que o líder soviético Nikita Khrushchev, gente, desculpa, mas eu não sei ler isso aqui não, vou deixar escrito aqui na tela, Nikita alguma coisa, retirasse os mísseis, declarando um bloqueio naval de embarcações, transportando mais mísseis para Cuba, até que os instalados fossem removidos. Khrushchev respondeu que seus navios em rota para Cuba iam ignorar essa pirataria. Além disso, qualquer tentativa de impor o bloqueio seria considerado um ato agressivo que levaria à guerra. Não apenas a qualquer guerra, uma guerra nuclear com potencial de destruir 1/3 da humanidade. Por 13 dias, as pessoas no mundo se agarraram à esperança e uns aos outros, enquanto os dois líderes se encaravam ameaçadoramente, até que um deles, Khrushchev, recuou, submetendo-se ao estilo de negociação inflexível de Kennedy e consentiu em levar seus mísseis para casa. Pelo menos essa foi a história que sempre ouvi sobre como terminou a crise dos mísseis cubanos. Porém, com fitas e documentários da época vindo a público, há um relato totalmente diferente. A negociação inflexível não foi o que deu vitória a Kennedy, mas em vez disso, foi a sua disposição para remover os mísseis americanos, o S-Júpiter da Turquia e da Itália, em troca da remoção dos mísseis de Cuba. Por razões envolvendo sua popularidade política, Kennedy impôs como condição para o acordo final que a troca de mísseis fosse mantida em segredo. Ele não queria ser visto como tendo concedido algo para os soviéticos. Parece irônico e lamentável que por muitos anos e até mesmo hoje, o fato que salvou o mundo, o poder das trocas recíprocas, não tenha tido muito reconhecimento e tenha sido substituído por outro, a recusa de ceder, que podia muito bem ter destruído o mundo. Muito louco, né, gente? Quem poderia imaginar que uma troca recíproca, uma concessão mútua teria impedido que 1/3 do planeta Terra fosse destruído por uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia? Isso é só para vocês terem
um saborzinho, um gostinho do poder da reciprocidade. E que se você aprender a usar a reciprocidade, não com maldade, com o intuito de forçar as pessoas a fazer algo para você, mas com sabedoria, você pode conseguir coisas inimagináveis. Inclusive, aqui o autor também conta um exemplo de um rapaz que, através da negociação, através da rejeição seguida de recuo, conseguiu aumento de salário. É sério, gente. E como que funciona a regra da rejeição seguida de recuo? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês poderem entender. Esta almofada. Vamos supor que esta almofada eu queira vender ela pelo valor de R$50. E eu chego para você e eu te ofereço esta almofada pelo valor de R$80. Você vai virar para mim e vai falar, mas o que tem de tão especial nessa almofada? Essa almofada não vale todo esse preço. Não quero este produto. E aí, neste momento, que é a rejeição, após a sua rejeição, eu vou recuar na minha proposta e vou dizer para você, olha, eu vou ser muito bacana com você. Vou fazer essa almofada pelo valor de R$50. E aí, topa? Consegue perceber que de R$80 para R$50 eu tive um recuo aí de R$30. E nisso eu dou a você a sensação de que você está levando uma vantagem e que após você rejeitar uma proposta inicial com um preço que você considerou injusto, desfavorável, eu te ofereci um preço bem mais razoável, bem mais aceitável, mas que na verdade era o preço que eu queria vender desde o início. No livro, o autor ele vai contar um caso de um rapaz em que ele vai pedir um aumento de salário e ele vai usar essa regra da rejeição seguida de recuo, falando para o chefe dele tudo o que ele fez pela empresa, colocando ali para o patrão dele, para o chefe dele, todas as coisas boas que ele construiu desde o momento em que ele foi trabalhar ali, agregando assim valor à pessoa dele. E aí ele disse que ele recebeu uma proposta de emprego com um salário bem mais alto. Quando ele deu para o chefe dele a informação, ressaltou informações de tudo de bom que ele fez para o crescimento da empresa, ele agregou valor a si e colocou no chefe com a história de uma proposta de emprego com um valor bem mais alto, o medo de perder um funcionário com uma capacidade muito grande. E após várias rejeições do patrão dele, ele conseguiu fazer com que o salário dele aumentasse para o valor que ele queria, que não era o tal valor da proposta, mas que ele foi recuando na negociação com o patrão dele até chegar ao salário que na verdade é o que ele queria desde o início. É importante mencionar também que dentro dos gatilhos da reciprocidade, da concessão, da rejeição seguida de recuo, a gente também tem aqui o princípio do contraste, que foi aquilo que eu acabei de contar para vocês nesse caso em que o rapaz pediu um aumento de salário. A você que chegou aqui no final desse vídeo, meu querido, depois de eu te entregar todo este ouro, toda essa informação riquíssima, você não pode sair desse vídeo sem deixar um like, sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Comenta aqui se você já caiu no gatilho da reciprocidade. Me conta aqui qual a sua experiência com ele, em qual momento, em qual situação você foi pego por esse gatilho. Ativa as notificações, se inscreve no canal porque vai ter vídeo de todos os capítulos de As Armas da Persuasão. E se você gosta de acompanhar a rotina de leitura, já me segue lá no Instagram, porque eu ainda não terminei de ler esse livro. Atualmente eu estou no capítulo 6, o capítulo da escassez, e eu posto toda semana as minhas impressões de leitura com muitos detalhes, assim, simultâneo, leu, postou lá no Instagram. Um beijão pra você e até a próxima!